Olá, estamos de volta com o meu podcast by Cássia Passanhola, onde eu trago vários assuntos aí, né? Quem já tem acompanhado, quem me acompanha lá no YouTube sabe que eu falo sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre vida, mas hoje é um dia muito especial. Hoje eu tenho a honra e a glória de trazer novamente no meu podcast o meu marido, Ricardo Lorizola. Depois de todos os desafios que nós passamos aí no ano de 2023, eu quis compartilhar com você um pouquinho assim, ó, de tudo que nós passamos, mas através de quem realmente passou, não é, Ricardo? É isso aí. Não só de quem passou, mas também existe a troca, porque não é só quem está doente que passa por esse momento. É um momento bastante marcante que passa por toda a família e todos que estão próximos sentem e também mudam um pouquinho as suas rotinas e tudo. E a gente vai falar um pouquinho disso. E principalmente vamos falar do pós, o trauma, que eu vou dizer o trauma que é como se fosse um trauma. Sim. É uma experiência não tão agradável, mas foi uma experiência. E agora, o que fazer depois, né? É isso que a gente vai acabar dissertando e abrindo bastante aí do que fazer depois, como ser depois, como a gente conversou bastante, né, sobre fazer esse podcast, né? Porque às vezes dá uma conotação de que tá querendo usar uma situação para querer se mostrar, né? Vamos dizer assim. Mas não é. Eu acho que nós precisamos sim dar voz para a realidade da vida, né? Nós vivemos aí num mundo e num momento, né, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu falo muito isso aqui no podcast, nos meus treinamentos, né? Assim, eu sempre falo bastante que nós temos que abrir os olhos para a realidade da vida, porque ela continua sendo vida e as dificuldades, elas acontecem todos os dias. Todos os dias e para todas as pessoas. E para todas as pessoas. Então, a gente falou bastante sobre como a gente faz, vamos trazer, porque neste momento nós passamos por um segundo desafio, né? Porque nós somos empreendedores e nós temos os nossos ovos todos na mesma cesta, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Então, é um momento de recomeço, né? Porque é uma uma doença que trouxe um stop, né, um pause aí na nossa vida, né, durante um período que você fica só apagando incêndio, a verdade é essa, você não toca novos projetos no momento desse, você acaba tendo até que parar alguns projetos que estão em andamento. Então, para a gente foi um desafio, mas continua sendo um desafio neste momento, né? E eu já estou falando demais, porque hoje quem vai contar é você. Vamos lá. Não vou contar tudo, né? Porque quem fala bastante aqui, quem mais fala é você, quem se expressa bem é você. E eu tava lembrando que eu assisti, eu dei uma relembrada do podcast anterior que a gente fez. Sim. E eu me vi, eu olhei e falei, cara, é outra pessoa. É, outra pessoa. Totalmente diferente. Inclusive eu tava inchado, tava inchadão, tava falando assim e tal. E tava bem diferente, era outra pessoa. E você trouxe um ponto que é muito importante, né, Ricardo? Porque assim, você falou, era outra pessoa. Mas logo no final do seu tratamento, nós fomos num evento profissional. Foi. E ali é onde você teve a constatação de que você realmente estava outra pessoa. Sim. Porque pessoas muito próximas, pessoas queridas, né, amigos de trabalho que convivem aí conosco aí há mais de 15 anos, vamos dizer assim, de repente não te reconheciam. Como foi isso para você? Eu acho que ali foi o primeiro desafio do seu retorno pós-tratamento, né? Como que foi isso para você? Não, para mim eu não vi nada de diferente, eu achei estranho e engraçado. Eu ria. Então eu estava tranquilo, estava rindo, porque pessoas olhavam e a gente estava junto. Sim. Um do lado do outro, e as pessoas vinham sim. para você e falavam, nossa, Cassia, e o Ricardo, como que ele tá? Sim. Aí eu falava, pode perguntar direto para ele. E aí as pessoas que ficavam constrangidas, né? Porque o ser humano, ele
ele é isso que a gente fala muito, né? A gente fala muito isso no treinamento de inteligência emocional. Nós criamos um filtro Sim. sobre a vida e, de repente, a gente começa a acreditar tanto naquele filtro que ele se torna realidade. E o filtro acaba permeando e não deixando você ver a realidade crua. A realidade crua. E aí, quando você se depara com essa realidade crua, é um choque. Sim. É um choque, né? Algumas pessoas falam assim, mas eu preciso desse filtro, porque se eu não tiver esse filtro, a minha vida é tão dura que eu não vou conseguir lidar. E aí é onde está o erro, né? Mas isso daí acontece também. Um outro caso que aconteceu, que as pessoas não conseguem entender e começam a olhar e se chocam mais ainda, é por conta da altura. Porque, querendo ou não, 15 centímetros é uma distância considerável. Eu reduzi 15 centímetros. Sim. Eu tinha 1,80, hoje eu tenho 1,65. Mais baixo que eu. Não, na mesma altura. Não, eu tenho 1,68. Eu sou 3 centímetros mais alta que você. E isso choca, porque uma vez nós estávamos no shopping, andando, fazia uns 10 anos que eu não via um amigo meu, ele estava com a esposa, cumprimentei ele, ele parou e ficou olhando para mim. Quem é? Não te reconheceu, não me né? reconheceu. Eu dei risada. Sim. Mas assim, a gente, hoje a gente fala assim, eu dei risada, é engraçado, mas não que é cômico, não é isso. Não, né? A situação em si... A situação em si, ela se tornou engraçada porque as pessoas se assustam realmente. Sim. É um susto e é um choque bastante grande. Eu falei, eu sou Ricardo Lorizola. Aí ele parou e ficou olhando para mim assim. E é engraçado porque nesse momento, né, você é o recuperado de uma doença grave. Sim. Aí você tem que se tornar a pessoa que vai acolher aquela que está ali naquele momento, porque a pessoa ela fica tão chocada, tão constrangida, que ela precisa de um abraço, ela precisa de um carinho, ela precisa de um afago. Tipo, tá tudo bem, eu sou o milagre. Né? Eu estou curado, né? Então, você precisa fazer isso, né? Então, eu acho que essa realidade que a gente lida na vida e quando você olha para ela de uma maneira muito racional, traz com que você tenha um equilíbrio de emoção muito grande. Sim. E um equilíbrio das coisas que acontecem também, né? Porque hoje, por exemplo, a gente... Como eu disse, nós colocamos os nossos ovos na mesma cesta. Nós somos empreendedores, nós trabalhamos juntos, né? E 2023 foi desafiante, porque tudo parou, né? O foco total era cuidar de você. Extremamente desafiante. Cuidar de você, tratar a doença como um si que foi muito grave, né? A gente, né, não vamos aqui ficar entrando em detalhes, mas foi bem grave, né? Só para resumir, para quem não conhece a história, para quem não sabe, em 2 de janeiro de 2023, eu fui diagnosticado com câncer dos ossos, que é o mieloma múltiplos. É um câncer, de certa maneira, mais raro, mas não é tão raro, e é bastante agressivo. E eu estava com 85% dos ossos, ou 85% do corpo comprometido por conta do câncer. Né? E aí, enfim, começamos o tratamento, tive que tomar muito remédio, porque os ossos vão quebrando, e etc. E por isso a minha diminuição de altura. E sente-se muita dor. Até encontrar a combinação de medicamento adequado para você não sentir dor, demora um tempo. E aí, depois comecei o tratamento, e aí foi recuperando, fiz transplante de medula óssea, recuperou, e aí estamos aqui hoje, né? Até a médica assusta, espanta, porque fala, caramba, não era esse o esperado. O esperado nem por ela. Sim, né? Sim, porque eu lembro que quando ela chegou para mim, né, sempre tem aquele momento particular da família com o médico, né, não do doente, mas sim da família, né, e ela disse para mim, olha, é muito grave, vocês precisam se preparar para o pior. E aí, naquele momento, claro, eu sempre fui... O chão abriu. O chão abre, mas eu sempre fui uma pessoa, né, uma mulher de muita fé, né? Sim.
Então, naquele momento, a hora que ela falou, eu simplesmente olhei para ela e falei assim, o que precisa ser feito? E vamos fazer. E aí foi aquele que a gente começou, Sim. né? E fomos aí fazendo todos os tratamentos possíveis, brigas, né? E todas possíveis, né? Que a gente... Isso fica para um outro Fica podcast. por um outro podcast aí, que a gente teve que lidar aí com algumas situações bem constrangedoras, né? Você tá doente e ainda tem que ficar lidando com implorando algumas coisas, enfim. Mas naquele momento, e agora? O que fazer? É parar e conduzir a vida o quê? O foco era cuidar de você. O foco era te dar todo o suporte. O foco era simplesmente fazer com que você fosse curado, né? E aí, nesse momento, Deus na nossa vida, ele é primordial. Sim. Porque uma coisa maravilhosa que aconteceu logo no começo da sua doença, você desceu as águas, né? Você foi batizado ali, doente, né? E até isso foi um ponto que nós conversamos, mas e aí, vai deixar para depois? Você falou, não, eu quero, eu vou. E você, com muita dor à base de morfina, foi lá e se permitiu, né? Sim. E recebeu ali o renovo divino na sua vida e num momento muito importante, né? Foi. Então, eu acho que tudo isso foi ali o pacote de Papai do Céu pra gente, né? E de dizer assim, olha, só confia. Confia e vai que tudo vai passar, né? Entrega. Existem os acontecimentos da Terra, mas eu sou o dono do tudo e eu estou aqui, eu estou cuidando de vocês, né? Eu acho que eu creio muito nessa força. E eu creio que o impossível é só Deus mesmo que pode fazer, né? Então, eu tenho isso como base na minha vida, em tudo que eu vou fazer. E eu acho que isso te deu força para você conduzir tudo o que aconteceu. Não só a força, mas a tranquilidade, a paz. De conduzir com tranquilidade. Tá doendo? A gente tem vai com dor mesmo. Então. Tá com medo, vai com medo. Tá com dor, vai com dor mesmo, né? É isso aí. Tá doendo, se esforça, vai, se esforça. Eu tinha dia que eu ficava receoso, para não dizer que eu tinha medo, porque eu elimino os medos da minha vida, né? Então eu estava receoso de descer do apartamento para ir lá embaixo, para depois ter que subir as escadas, porque eu falava, caramba, será que eu vou conseguir subir as escadas? Então são 45 degraus só. Então, caramba, será que eu vou conseguir? Eu tinha isso na cabeça, às vezes, em alguns momentos. Eu ficava apreensivo de ter que subir, que é uma coisa que você faz naturalmente, faz tranquilamente, né? Então... E muita dor, né, também, né? A dor, ela te neutraliza mesmo, né? Mesmo depois que com a combinação de remédios, de medicamentos que eu tomava, diminuiu a dor, mas mesmo assim eu estava receoso, porque a médica ainda falou, toma muito cuidado, pra você não cair, pra você não tombar. A gente tinha medo até de encostar em você, né? A gente ficava com receio, né? Eu fiquei sabendo até que você estava com medo até de me dar um abraço forte, porque de me quebrar. Exatamente. Porque foram centenas de microfraturas, né? Então, o receio era muito grande. E aí Fiquei sabendo no médico, né? Agora, né? Que aí eu fui no médico, no ortopedista, e aí eu falei, vamos comigo, porque eu falei, ela tem que ir para escutar do médico, né? Que tá tudo bem. Graças a Deus. Mas e aí, a gente... contando tudo isso, né, passando por tudo isso, entra 2024, você com a doença, como eles dizem, em remissão, né, não existe mais células cancerígenas no seu corpo, você fez um transplante bem sucedido, e aí a vida volta a um normal. É um novo normal. Um novo normal. E aí a gente começa a retomar tudo, né? Começa a retomar projetos, começa a retomar a vida como um todo, né? Mas existem desafios acontecendo. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Os desafios? É como se você tivesse acabado de sair acabado de entrar no mercado de trabalho, vamos falar de trabalho, acabado de entrar no mercado de trabalho. Então você tem que recomeçar tudo de novo, ligar para as pessoas, retomar os contatos. Claro, você já tem os contatos, de certa maneira é um pouquinho mais tranquilo, mas você tem que retomar os contatos,
você vai... como nós prestamos serviços nas empresas, aí as pessoas têm que... a gente estava habituado a prestar serviços. O que aconteceu? Ah, você não vai poder prestar dessa vez? Eu vou ter que chamar o outro rapaz aqui. E o outro rapaz dá continuidade. Aí quando você vai voltar, você tem que pegar um gap de uma outra pessoa, ou de repente haver uma nova necessidade da empresa. E aí esses são os maiores desafios. Então você não... É diferente quando você é CLT, você é funcionário e você afasta. Ah, agora estou bem, agora vou retomar. E aí você retoma normalmente, você trabalha dentro da empresa, você vai numa empresa, trabalha, como tem o seu salário e tudo mais. Quando você não tem isso, você é profissional liberal ou você é um empresário, você tem que se vira nos 30. Sim. Mas existe uma situação que tem acontecido aí com mais frequência, que é a dúvida. Está curado mesmo? Você está realmente liberado para trabalhar? Mas como você está? Você está bem? Mas como você está? Você está bem? Está tudo A bem? minha resposta é: eu estou ótimo. Está ótimo. Mas a gente sabe que existe essa preocupação, Sim. né? Porque isso é importante trazer, sim. Porque não é um julgamento da pessoa em si, mas é uma preocupação profissional, é uma preocupação de empresas, né? De, olha, eu vou colocar uma pessoa no meu jogo, mas e se essa pessoa, por questões de saúde, no meio do segundo tempo, ela tem que abandonar tudo, e aí como que eu vou fazer? Né? A gente como profissional, a gente concorda em partes. Sim, sim. Porque é uma responsabilidade bastante grande. E como pós um trauma desse, sempre há sequelas. Sim. Qual sequela? Cara, a médica já tinha falado, pode ser que o rim pode ficar ruim, o fígado, o baço, o intestino, isso, aquilo outro. E graças a Deus não deu nada. Nada. Nenhuma complicação, não deu nada sequer. Ficou com a bexiga assim ou com o fígado assim. Nada. E olha que eu tomei remédio pra caramba. Sim. Tomei muito remédio, passei por muitos desafios. E não teve sequela nenhuma. A única sequela que teve... Você ficou mais baixo. A minha diminuição do tamanho. Só isso, mais nada. O resto tá tudo ok. Me permite fazer trabalho à altura que eu faço, e entrar em espaço confinado, e qualquer tipo de trabalho eu faço, qualquer movimentação eu faço. Então, quer dizer, não teve sequela nenhuma. Sim. Agora, diferente o psicológico, porque... Ricardo, assim, você falou Sim. de físico, né? Assim, porque esses traumas, né? Essas doenças muito graves, elas trazem sequelas psicológicas, né? Assim, emocionais, vamos dizer assim. E lidar com isso é um desafio para muitas pessoas. Para a maioria. Né? Para a maioria das pessoas, porque aquele sentimento de eu não sou mais capaz, de vitimização, ou às vezes até o sentimento de poder em excesso, né? Porque às vezes tem pessoas que retornam de uma situação dessa e se acha uau, Sim. E aí saem enfiando os pés pelas mãos também. Existem os extremos, os dois né? Extremos os dois são extremos são bem preocupantes. A gente sabe todas as ferramentas que nós utilizamos, que nós usamos para a gente conseguir conduzir isso, né? As pessoas falam assim, mas foi só isso? Não, foi isso, porque nós temos, né, aí a providência divina na nossa vida de nos permitir estudar, de nos permitir buscar conhecimento para que a gente possa ter um equilíbrio e a gente possa ajudar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam como é mais leve você passar por desafios através de uma outra ótica, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, porque foi você que passou por tudo isso. Como eu disse, passei sozinho, né? Você é a pessoa que mais passou comigo, então você também tem um pouquinho desse know-how.
Só que, claro, enxergando do lado de quem não tem a doença, mas Desassociado, que a gente desassociado. fala, né? Fora da... E eu dentro e você dentro, do processo, eu agradeci muito a Deus por ter permitido eu ter passado por treinamentos, desde eu, particularmente, já passo antes, mas de 2014 para cá, eu venho sempre fazendo treinamentos de inteligência emocional, de superação, de entender como que funciona o ser humano, o que você pode, o seu comportamento, como você pode se comportar numa situação crítica dessa, por exemplo. Sim, sim. Então, tanto numa situação crítica dessa, quanto, por exemplo, eu perdi estou trabalhando, perdi o emprego, também é uma situação crítica. Sim. De repente, se você tem uma família com filhos e etc., você tem uma preocupação, tem um desafio ali para percorrer. E tudo hoje, você tem uma inteligência emocional boa, bem amparada na sua mente, e isso daí comanda seu corpo, comanda tudo. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. E isso, assim, isso é chacota de internet, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia é bem comum o pessoal falar, você é coach? Não. Entendeu? Assim, então, mas é porque é real, né? A nossa mente ali, o que a gente consome, né? E o que a gente trabalha na nossa mente é o que realmente vai fazer com que externa no nosso corpo. Isso é muito real. E quando você se depara com uma doença, eu acho que é o momento onde você pega todas as ferramentas e aplica em você, não é? Foi isso que aconteceu. Aplica sim, porque em muitos momentos é bem interessante, bem engraçado até falar, porque em alguns momentos eu sentia, e aí eu lembrava, recordava de alguns ensinamentos, algumas coisas da PNL, Programação Neurolinguística, ou da Inteligência Emocional, que eu pegava e usava em mim e me dava força naquele momento para superar uma dor, superar, por exemplo, eu muitas vezes eu estava deitado na cama, eu tinha que levantar, eu não tinha força para levantar, ou eu ficava receoso de levantar pela dor que eu ia sentir ao me levantar. Mas eu seguia firme, falava, não, tem que me fazer uma concentração, fazia até uma hipnose, às vezes auto-hipnose em mim, e me apoiava e levantava, sentia uma dor terrível, parecia que ia rasgar o corpo inteiro, levantava, aí saía caminhando com dor, até, por exemplo, para ir no banheiro, ou para ir na sala, ou para ir a algum lugar. Mas você não permitia que aquela dor te bloqueasse. Isso, exatamente, né? E é isso que eu ia chegar. Só que isso fazia com que, se eu fosse analisar como a maioria das pessoas, falar, tô muita dor, eu não consigo sair daqui, eu ia ficar travado na cama. Sim. E a recuperação ia ser totalmente diferente. Sim, sim. E isso fez com que minha recuperação fosse de 0 a 100. Sim. Rápido. E rápido. Né? Porque a recuperação do nosso corpo físico, da nossa mente, tem que ser rápida. Sim. Porque se você fala, não, vou devagarzinho, igual o pessoal fala, vou parar de fumar, vou diminuir 1 cigarro por dia. O cara fuma 20 cigarros, amanhã eu fumo 19, 18, 17, 16. A hora que o cara ficou nervoso, ele fuma 25. Exatamente. 30. 30, exatamente. Então Exatamente, não dá para ser, tem que ser rápido. Tem que ser de uma hora para outra. Sim. As mudanças elas têm que acontecer muito rápido, mas a mudança ela tem que ser de dentro para fora. Exato. Né? Isso é muito importante, porque hoje a gente vive aí uma vida tão rasa, né? A gente vê as pessoas vivendo uma vida muito rasa, buscando conteúdos de solução imediatista, né? Eu vejo muito isso no meio de empreendedorismo. Eu, às vezes, recebo algumas mensagens aí de algumas pessoas, falam, olha, mas se isso que eu fizer, que você está falando, vai resolver a minha situação esse mês,
calma, não é assim, né? Eu gosto muito... Eu demorei 10 anos para chegar nessa situação nessa aqui. situação Eu consigo aqui, resolver esse mês? entendeu? Então, assim, a gente vê as pessoas querendo ser muito imediatistas. Eu Existem acho... coisas que são rápidas. Existem coisas que Você são tem que rápidas. fazer a mudança rápida. Sim, sim. Mas eu acho que a mudança de mindset, ela tem que ser rápida, né? Eu acho que toda vez que você enfrenta ali um obstáculo, um desafio, e você tá vendo que aquela situação não muda por um tempo, você tem que ter um olhar, tipo, se eu não mudar o meu mindset, isso vai continuar assim, né? Eu Sim. acho que tem que ser assim. Porque desafios nós passamos. A vida, ela não é uma maré tranquila, né? Ela é muito mais uma tempestade do que uma maré tranquila, Sim. né? A gente dorme e acorda todos os dias lutando e vencendo desafios, quer seja eles pequenos ou grandes, mas são desafios. Nós estamos aqui para isso. E é isso que nos traz o crescimento. E o que foi para você? O que mudou na sua vida depois de passar por tudo isso? O que mudou na minha vida? É. Bom, uma das coisas de mudança em mim é que eu não guardo mais as coisas. Por exemplo, as pessoas falam comigo e eu sempre falava, tá, e tá tudo bem, beleza, beleza, mas assim, mesmo não concordando, falava ou não queria exprimir a minha opinião para não ofender o outro, para o outro não ficar chateado, para o outro não sei o quê, mas e eu ficava guardando. Como eu tenho uma ideia, eu tenho minha crença do que qualquer tipo de câncer é uma resultado de uma somatização pode ser de pequenas coisas. Sim. Guardou aqui, guardou aqui, guardou aqui, guardou aqui, guardou aqui. A hora que você vai ver, somatizou de tal tamanho que refletiu no seu corpo. E aí você tem câncer de mama, câncer de osso, câncer de diversas coisas. Mas a exposição ao sol que causa câncer. Legal, mas causa mais câncer se você estiver mais fragilizado, que é mentalmente. É justamente a mente, se você não está bem equilibrada, você diminui a sua vibração, a sua energia e vai refletir em algum lugar. Sim. Eu mudei, que eu sou agora, se eu falo para você, eu não achei legal isso, não achei legal aquilo, antes eu não falava. E eu mudei nisso. E eu mudei, isso daí foi para melhor. Porque também as outras pessoas recebem melhor assim. Sim. Então, e as pessoas querem que você fale, né? Exato. As pessoas, elas querem, por mais que as pessoas às vezes se sintam mal de ouvir o contrário daquilo que ela está pensando ou do que ela está falando, em algum momento faz sentido. Por isso é importante a fala, é importante colocar para fora mesmo, Exato. né? Somatizar qualquer coisa que seja fala, sentimento, é muito negativo. Mas o externar também tem que ter muita inteligência emocional para isso, Era né? isso que eu ia Porque falar. você tem que saber respeitar o espaço do outro. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio, né? E buscar esse equilíbrio. Eu acho que essa busca de equilíbrio que você fez aí durante todo esse período, né, na sua vida de estudos, né, e de toda que você foi buscar, nesse momento foi muito importante para você, né? Para ajudar você a passar por tudo isso, né? Sim. Eu acho que trouxe uma serenidade muito grande e claro, acima de tudo isso, sempre a nossa fé, né? Aí, independente, eu gosto muito sempre de deixar isso muito claro, que independente da sua crença, da sua denominação religiosa, eu sou uma pessoa que eu respeito todos e todo mundo, né, nas suas escolhas, mas falando de nós, né, da nossa fé, da nossa crença, eu acho que Deus, ele provê tudo na nossa vida no momento certo. E ele também provê todos os nossos conhecimentos para que a gente use de uma maneira muito sábia. Quando a gente consegue entender esse propósito, a gente entende que, olha, primeiro eu tenho que aplicar em mim. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para que eu possa realmente falar, eu vou ajudar o outro. Eu gosto muito de
de uma parábola, né, que fala na internet, a gente estava falando sobre isso esses dias, né, que é do chocolate lá do sábio, né, que a mãe chegou pro sábio e falou, olha, eu faz alguma coisa porque eu quero que o meu filho pare de comer chocolate. Eu trouxe ele aqui para você dizer, Para você ele dizer parar de para comer chocolate. para ele dizer para ele parar de comer chocolate. E aí ele falou, volta daqui uma semana. E ela voltou e perguntou para ele, mas por quê? Aí voltou depois de uma semana Depois e falou, de uma semana. você para de comer chocolate que não faz bem. Que não faz bem. Aí ela pergunta por quê, né? E aí ele fala, porque eu comia chocolate. Exato. Eu precisei parar de comer chocolate para eu poder falar pro seu filho não comer chocolate. Então, isso é uma coisa tão simples, mas é de uma grandiosidade essa informação, né? Essa fala, essa pérola, né? Que mostra isso pra gente, que todo o conhecimento adquirido, se ele não aplicado em você mesmo, primeiro, tudo que você externa é raso. Não tem profundidade. Não tem profundidade, né? Isso faz parte porque tudo que a gente passa na vida faz parte do nosso processo. É um processo que nós temos que passar e faz parte da nossa jornada. Então, a jornada, você passou, foi duro, foi difícil. Cara, foi difícil, foi desafiante. Só que me deixou mais forte. Sim. Me deixou mais racional, me deixou mais tranquilo, me deixou mais com uma alegria interior muito, assim, gigante. Uma gratidão pela vida, Uma gratidão, né? pela vida. Então, que fez com que eu conseguisse enxergar que a vida não é só uma coisinha que é viver o dia a dia, Sim. Aquela coisinha assim, tudo bem e tal, não sei o quê. Pô, que saco esse trabalho, que saco aquilo ali. Pô, que coisa ruim fazer isso aqui. Cara... Se não tá bom, troca. E né? Tá tudo bem. E se não tá bom, não dá para trocar na hora, legal, então vamos passar essa jornada da melhor maneira possível, programar para mudar, para alterar. Sim. Então, é muito simples a vida e viver é muito simples. Esses acontecimentos traz essa clareza. Traz. Né? E as pessoas complicam muito. Sim. Qualquer coisinha, o copo não tá legal. Tem gente que é muito, tá torto, não pode ser assim. Cara, que importa Quem vai mudar, né? Quem vai mudar? O que vai mudar, se está sol ou se está chovendo, Isso. né? Não vai mudar, Sim. né? A vida, ela é a vida e você tem que fazer as coisas acontecer, quer chova ou quer faça sol, Exatamente, né? Essa é a verdade, né? Então, eu acho que a gente passou isso junto, né? Para mim, foi, assim, muito desafiante, né? Porque... Como eu disse, hoje, nós colocamos os nossos ovos na mesma cesta, né? E a balela de que dinheiro não é importante é balela, porque é importante sim, porque você precisa sim do dinheiro para você se manter, para você ter as suas conquistas e principalmente para você cuidar da sua saúde, né? Exato. É um momento que você entende que, peraí, essa história de vou viver numa cabana na beira do lago e feliz e contente e tá tudo certo, não é assim que acontece, né? Então, a gente tira o ilusionismo da vida quando acontece essas coisas e enxerga a realidade de uma maneira bem, acho que até cruel. Nua e crua. Nua e crua, exatamente, né? Então, e aí faz com que fala assim, peraí, vamos parar um pouquinho e avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena. E aí eu pergunto para você hoje, o que vale a pena e o que não vale a pena? Não vale a pena? O que vale e o que não vale? Não, o que vale a pena é viver a vida, curtir cada momento, curtir cada segundo. Claro, com responsabilidade, não é... O pessoal fala assim, agora eu vou... Como a gente falou no começo, os extremos. Tem gente que fala, agora eu voltei desse trauma forte, eu vou sair, eu vou fazer e acontecer, eu vou pra balada, eu vou pra viajar, eu não quero nem saber disso, nem quero saber daquilo. Não, tudo tem que ser controlado. Sim. Mas você tem que curtir tudo. Você vai curtir de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade, e você vai curtir. O que você vai curtir?
pô, eu tô no podcast aqui, eu tô curtindo. Sim. Essa evolução aqui tá legal. É uma coisa que eu não faria, não tava fazendo antes. Sim, sim. Quem assistia o podcast anterior vai ver e falar, pô, é outro cara. Sim, sim. É outra sim. pessoa. Nós temos o último que eu gravei, né, com você. Sim. Foi quando você tava ali bem mal. Sim, né? mesmo, eu tô diferente mesmo do primeiro. Mesmo do primeiro. Que o primeiro eu já estava já estava com a indicação do mieloma, Sim. só que ainda eu era outra pessoa, não estava curtindo, estava meio borocochô, meio... Então, hoje é assim, o que eu faço? E o que eu não faço? Cara, coisa que não é muito importante para mim, eu não vou gastar muitas fichas com isso. Sim. Não vou gastar tempo, não vou gastar dinheiro. Cara, isso serve para a vida, para negócios. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Né? Para tudo. Eu acho que isso é importante. Vida né? pessoal, vida profissional. Sim. Lazer, qualquer coisa. Não tem... Eu acho que traz essa clareza, né? De que o que é importante e o que não é. Tipo, o que não é importante? O que não é importante é o que me traz dor. Sim. É o que me traz sofrimento, é o que me traz desagrado. Só me desagradar? Não me interessa. Não me interessa, é exatamente isso. Nossa, mas isso aqui não me interessa. Não, mas isso aqui é importante. Importante para quem? Para você? Para mim não é. Vai lá e faça. Né? Exatamente. Exatamente. E aí traz essa tranquilidade, essa paz e tudo isso daí junto com muita clareza divina. Porque a gente tem a fé num Deus maior. Sim. E vinha gente falar comigo e falou, nossa, Ricardo, eu posso colocar o seu nome lá no grupo de oração na minha igreja lá? Tá bom, pode. Não, é que minha igreja lá é essa. Tá, pode pôr? Sim, cara, sim. Eu não vou. Eu tô lá no grupo espírita, queria colocar o seu nome no grupo de oração. Posso pôr? Cara, não precisa nem pedir, pode pôr. Sim, eu tenho um grupo lá da igreja católica lá, então pode pôr. Eu tenho um grupo... E as pessoas vinham preocupadas de colocar meu nome lá para o grupo de oração, o grupo de pensamento positivo, de energia, e que fosse, que né? venha. Então, isso faz... E essa abertura faz com que você receba realmente. Sim. Então, você está aberto a receber pensamento positivo, energia positiva, Deus... os anjos da guarda, os espíritos benfeitores, etc. Todos eles vêm cuidar de você. Sim. Então você fica bem amparado. Né? E eu tive algumas situações durante o meu processo de tratamento que realmente aumentou minha fé absurdamente. Sim. Então, hoje fala assim, mas, pô, você é crente, acredita em Deus? Acredito em Deus, muito. Quem sou eu para dizer que não? Então, fala assim, eu sou a prova viva de que ele existe, né? E a turma fala de milagre e realmente eu sou um milagre. Porque eu não tenho sequela, não tenho nada. Então, nem os médicos explicam. Sim. Então, e um passarinho verde me contou que você tem um projeto. Tem. Qual é esse projeto? Um dos, né? Esse específico com relação, né? Com relação a... eu tenho um projeto já está formada a palestra para fazer a palestra para todo mundo. Para pessoas que têm o mieloma, para pessoas que possuem câncer. Não é que tem, elas possuem, elas estão diagnosticadas com a doença. Uhum. Então, palestras destinadas para eles, para os familiares, para quem quiser assistir, para todo mundo, porque se eu perguntar, quem conhece alguém que tem um câncer? Todo mundo conhece. Sim. Ou a si próprio ou qualquer outra pessoa. Então, é uma palestra que fala sobre a doença, sobre as coisas da doença e como superar, eu fiz, né? Para superar. Eu conto a minha experiência de superação em cima disso daí.
Então é bem legal, bem Vai ser um sucesso. interessante. Será um sucesso. É isso aí. Esperamos. Fiquei muito feliz de poder compartilhar aqui com você esse podcast. Muito obrigada. E claro que, glória a Deus, né? Por você estar aqui. Amém. Por a gente estar firme aí, recomeçando a nossa jornada. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? O resto a gente dá um jeito, a gente contorna aqui, resolve ali e vai. Mas a vida, ela é o nosso sopro divino e ela tem que ser preservada. Claro. E você está aí para mostrar para a gente o quanto Deus é maravilhoso na sua obra, né? Então, eu estou muito feliz. Primeiro, muito grata a Deus por ter você ao meu lado, né? Por poder compartilhar a minha vida com você e compartilhar esse momento aqui de glória. Então, Sim. muito obrigada mesmo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os participantes aqui do nosso podcast, né? Que lógico que agora vão vir mais, né? A gente volta a fazer aí o nosso podcast para falar sobre tudo que a gente sempre falou, de negócio, de carreira, porque a vida, ela é a vida e tá tudo dentro dela. Trabalho, negócio, saúde, família, cachorro, papagaio, todo mundo tá ali dentro, né? Não adianta querer separar isso, né? Querer tá tudo num balaio só, né? E você precisa ter o equilíbrio disso tudo. Como disse minha esposa, tem vários pratos, tem que você tem que estar ali rodando, né? Os pratos. Não pode deixar nenhum cair. Então eu queria que você, pra gente finalizar, quero primeiro agradecer muito, né? Mais uma vez, por você ter se abrido aqui, ter vindo falar sobre esse momento tão desafiante da sua vida. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu que agradeço a participação, né, nesse podcast e a mensagem se vão te perguntar como foi que aconteceu, né? Aí só tem uma palavra, foi Deus. Amém. Muito obrigada.